Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo que estou deixando para vocês é uma revisão do tema relevante para avaliação. Felizmente, devido à semana de provas, a gente não vai ter mais oportunidade de nos encontrar e eu estou deixando aqui essa revisão para ajudar vocês, certo? Enfim, temas que nós tratamos em sala de aula. O tema que a gente vinha discutindo nas últimas aulas era o tema da felicidade. O tema da felicidade está no contexto da discussão sobre ética. Todo o bimestre a gente vem debatendo temas relativos à ética e a felicidade é um dos temas centrais da ética. Porque, sendo a ética a reflexão sobre a moral, sobre os costumes, sobre a forma como nós regramos as nossas ações, uma das principais razões pelas quais a gente procura refletir sobre a ética é encontrar a vida feliz, encontrar a melhor forma de viver. A gente não está só interessado pelo certo e errado em si mesmo, mas a gente também está interessado pelo certo e errado na medida em que eles são caminhos para felicidade, para a vida feliz, certo? Então, na aula de hoje, a ideia é falar do conceito de felicidade, dos tipos de teorias, concepções a respeito desse conceito existem e da forma como alguns filósofos, algumas correntes de pensamento clássicas da história da filosofia trataram esse tema, certo? Então, começando pelo conceito. O conceito de felicidade, quando nós falamos em felicidade, geralmente a gente se refere a essa palavra em pelo menos dois sentidos. A gente pensa em felicidade como um tipo de estado psicológico, então uma espécie de estado mental, de momento da consciência, semelhante à ansiedade, à tranquilidade, à tristeza, etc. E a gente também pensa a felicidade como uma forma de avaliar o modo de vida. Então a gente fala de vidas felizes e de vidas infelizes. Então, por exemplo, às vezes você diz que fulano está feliz. Quando você diz isso, fulano está feliz, você está pensando na maneira como aquela pessoa está se sentindo. Então você está falando de felicidade no sentido do estado mental. Está falando de felicidade como uma expressão da sua consciência, expressão psicológica. Ele está se sentindo dessa forma e em um outro momento ele está se sentindo triste, está se sentindo ansioso. É parte do fluxo da consciência, né? É parte da forma como nós nos sentimos ao longo do tempo, né? Experienciamos o mundo. Então, felicidade pode ter esse sentido. Mas às vezes a gente se refere à felicidade num sentido mais amplo. Então, quando você lembra, por exemplo, de um período feliz da sua vida, ou quando você fala que alguém leva uma vida feliz, você não está pensando em cada momento específico da vida daquela pessoa. Você está pensando mais num modo de vida como um todo, que não tem problema de incluir momentos desagradáveis, a pessoa não passa o tempo inteiro eufórica, se sentindo extremamente alegre, mas a vida dela como um todo parece uma vida bem levada, uma vida boa, certo? E que, portanto, nós chamamos de vida feliz. Existem na história da filosofia vários tipos de teorias a respeito da boa vida, do bem-estar, né? Uma tipologia é, sobre essas teorias foi sugerida por um filósofo chamado Derek Parfit. Então, Derek pensava, né, que quando a gente trata de felicidade, geralmente a gente pensa esse conceito em três sentidos. A gente tem três tipos de explicação a respeito do que torna uma vida feliz. Existe um primeiro tipo de explicação que ele chamava de teorias hedonistas. O hedonismo é uma forma de pensamento muito antiga, né? Existe desde a Grécia Clássica e está relacionada à ideia de prazer.
Os filósofos, desde a antiguidade, se perguntam sobre aquilo que motiva as ações humanas. Então, é, o o que faz com que as pessoas ajam, né? Ajam da forma como elas agem. Prazer e dor, desde a antiguidade, parece a muitos filósofos como os motivadores fundamentais da ação humana. Então nós fazemos coisas buscando prazer, nós fazemos coisas fugindo da dor. Quando você faz tanto de maneira imediata quanto em longo prazo. Então, quando você tem fome, por exemplo, você sente um certo tipo de desconforto que faz com que você coma. Da mesma maneira como você come pelo prazer de comer, e você busca atividades que dão prazer. Quando você, por exemplo, escova os dentes, você não escova os dentes só pelo prazer da sensação da boca limpa. Você também escova porque você quer evitar um tipo de sofrimento que os males é, dentários, bucais que podem aparecer caso você não cuide da sua higiene. E assim vai. Então parece que prazer e dor, buscar o prazer e fugir da dor são dois motivadores fundamentais. As teorias hedonistas veem no aumento do prazer e na diminuição da dor o segredo para a vida feliz. Então é uma concepção bastante intuitiva, está muito ligada ao senso comum. Parece que pessoas que têm muitos motivos de prazer no sentido amplo, né, muitos motivos de satisfação, não só prazer no sentido estrito, físico, como que as pessoas geralmente relacionam essa palavra, mas prazer num sentido amplo, né, tudo que gera contentamento em si mesmo. Parece que as pessoas que têm muitos elementos que lhes dão prazer na vida e tem poucos elementos que criam sofrimento, levam vidas felizes. Então isso seria uma concepção hedonista ao respeito da vida feliz. Uma vida feliz é uma vida que tem mais prazer do que dor. O Parfit identifica outro tipo de concepção a respeito da vida feliz que está associada com a realização de desejos. Uma outra forma de conceber uma vida feliz não está associada com a ideia de prazer, mas está associada com a ideia de realização. Parece que na vida as pessoas concebem projetos, ideias, elas têm desejo de realizar certos objetivos, e mesmo que esses objetivos não gerem mais alegria, mais felicidade, parece que quando elas realizam, nós consideramos que elas são felizes, realizadas, satisfeitas com sua própria vida. Então imagine, por exemplo, um artista que tem como único objetivo na sua vida realizar uma grande obra artística. Mesmo que essa obra seja realizada ao sacrifício de coisas que lhe dariam mais contentamento, mais felicidade, o fato de que ele consiga realizar essa obra faz com que pareça que ele teve uma vida feliz, que ele conseguiu o que queria. Então, a realização, essa ideia de realização de desejo também é uma ideia bastante presente no senso comum, certo? Outro tipo de teoria a respeito do bem-estar, da vida feliz, Parfit chamava de teorias de lista objetiva. O que é que significa lista objetiva? O Parfit queria chamar a atenção que existem concepções a respeito da vida feliz, como por exemplo as que você encontra nas religiões, que concebem a vida feliz como que tem uma concepção global a respeito do que seja uma vida feliz e estabelece uma série de critérios objetivos a respeito do que é a vida feliz, que não importam, não dependem das preferências, das vontades das pessoas. São critérios objetivos. Então, por exemplo, no contexto do cristianismo, a vida feliz é aquela vida que está relacionada com a salvação, né?
A boa vida é a vida que se vive em comunhão com Deus. Essa vida não necessariamente é uma vida mais prazerosa, é uma vida que corresponde aos projetos pessoais dos indivíduos, mas é, não de, e justamente não depende dessas preferências. O critério da vida feliz está dado, é o critério da comunhão, da busca da comunhão com Deus, né? Essa concepção é muito presente também no senso comum, e a gente pode ver um vislumbre dela todas as vezes quando alguém dá um conselho para outra pessoa, né? Muitas vezes as pessoas desejam e se sentem felizes com coisas que nós consideramos que não são boas para elas. Portanto, de certa forma, sempre que a gente avalia, faz alguma avaliação sobre o que é bom para alguém, de maneira independente daquilo que a pessoa deseja e daquilo que a pessoa quer, a gente de certa forma está se escorando numa visão objetiva acerca do que é a boa vida, do que é a vida feliz, e a partir disso que a gente intervém, né? Na história da filosofia, todas as concepções aparecem formuladas de diferentes maneiras. Então, o hedonismo é uma escola de pensamento que, desde a antiguidade, tem presença na história da filosofia. O epicurismo, por exemplo, é uma escola antiga que já trabalhava com a ideia de que a conquista da felicidade é uma questão de moderação dos prazeres, de administração dos prazeres e fuga das dores. A concepção moderna mais influente no campo do hedonismo é o utilitarismo. O utilitarismo é uma teoria ética e política surgida na Inglaterra do século XIX, fundada por Jeremy Bentham e desenvolvida mais amplamente por John Stuart Mill. O que Jeremy Bentham e John Stuart Mill pensavam é que nossas decisões éticas e políticas devem se regular por aquilo que eles chamavam de princípio da utilidade. O princípio da utilidade é a ideia de que nossas ações devem maximizar o total da felicidade e diminuírem a dor. Então, veja só, pense por exemplo nas instituições políticas. Como pensar as melhores instituições políticas? Como organizar politicamente a sociedade? Bentham e Mill diria, veja, as melhores instituições são aquelas que promovem mais satisfação e que diminuem o sofrimento. Então percebam que a forma como Mill e Bentham pensam é bastante intuitiva também e é bastante presente no mundo contemporâneo. Geralmente reivindicações de transformações políticas, o protesto contra certas instituições que existem, se fazem em nome da felicidade. Se considera que essas instituições, essas formas de organização criam mais sofrimento do que promovem o bem-estar das pessoas. Por exemplo, se você não tem saúde pública universal que atenda às necessidades das pessoas, isso parece ser um motivo de produção de sofrimento, né? Então as pessoas reivindicam um sistema sólido de saúde na medida que isso promove o bem-estar geral. Isso pode ser compreendido como um certo tipo de cálculo utilitário, no sentido do utilitarismo. Essa é uma decisão política que poderia ser baseada em outros tipos de princípios, outros tipos de tendências do pensamento político, mas também você poderia justificar esse tipo de posição a partir de uma visão utilitarista. Outra concepção clássica é o eudemonismo, que está associado ao pensamento de Aristóteles. Eudaimonia é uma palavra grega que é traduzida geralmente por felicidade, né? Não tem tradução precisa, mas geralmente se
versa para o português com felicidade. Aristóteles, na sua ética, desenvolveu uma concepção que busca associar a felicidade com a ideia do bem que é próprio para o tipo de ser que nós somos. Então, Aristóteles pensa o seguinte: veja só, para descobrir o que é uma vida feliz, nós temos que partir da consideração de que tipo de ser os seres humanos são. Então, uma vida feliz é uma vida feliz para um ser humano. A vida feliz para o ser humano não é a mesma vida feliz para uma vaca, um cachorro, né? A gente tem que pensar que tipo de ser os seres humanos são, e a partir da compreensão da nossa especificidade, daquilo que nos torna específicos, compreender o que é que torna a nossa vida feliz. Aristóteles considera que o ser humano ele pode ser definido como um animal, nós somos animais, mas que tem a característica específica da racionalidade. Então, nós compartilhamos várias características com todos os outros seres vivos. Nós praticamos a reprodução, como as plantas se reproduzem. Nós temos percepção, como os outros animais, mas também nós temos linguagem articulada, nós temos capacidade racional, pensamento organizado. E essa característica é a nossa característica própria. Então, uma vida boa para os seres humanos tem que ser pensada a partir dessa característica. Então, Aristóteles considera que a vida boa para o ser humano é uma vida que ele chama de virtuosa. O que é que ele entende por virtude? Virtude é o bom exercício daquilo que nós somos. Virtude é a excelência naquilo que nós somos. Se nós somos animais racionais, então é a excelência do uso da razão, é o bom uso da razão que torna a vida feliz. Então, como é que se exercita a razão para Aristóteles, né? Se exercita nas escolhas. Então, no domínio da vida prática, o uso da razão se exercita nas nossas deliberações. Então, a vida nos coloca diante de situações, e diante das situações que a vida nos coloca, nós temos que escolher. Então, quando nós escolhemos bem, Aristóteles compreende que essa é uma condição para que nos tornar felizes. É uma condição necessária, porém não é suficiente. Então, Aristóteles compreende que a virtude por si mesma, ou seja, o bom uso da razão por si mesmo, não é suficiente para tornar a vida feliz. Você não pode dizer, por exemplo, que uma pessoa que está na miséria ou que sofreu muitos infortúnios, muitas tragédias pessoais, está vivendo uma vida feliz. É preciso ter um elemento de sorte, né? Um pouco de bem-aventurança. Porém, sem a virtude não é possível ter felicidade, para Aristóteles. Então, assim como uma pessoa que está na extrema pobreza, você não pode dizer que ela está muito feliz. Uma pessoa que tem muito dinheiro, por exemplo, se ela não faz um bom uso da razão, ela também produz a própria infelicidade. Então, as duas coisas caminham juntas para Aristóteles, né? O bom uso da razão, a sabedoria prática, a capacidade de bem decidir, o que ele chama de virtude, é uma condição para a felicidade, acompanhada da bem-aventurança, da boa sorte, de ter os elementos que são necessários para a felicidade, certo? Outro filósofo particularmente importante nessa discussão é Immanuel Kant. Kant é bastante conhecido pela sua obra no campo da teoria do conhecimento, porém ele também nos deixou uma obra importante no campo da moral. Então, eu não vou explicar toda a teoria ética de Kant, eu vou falar só aquele aspecto que é importante em relação a esse tema da felicidade, certo? Como é que Kant pensa? Kant parte
de um conceito que é o conceito de dignidade. Então, Kant pensa o seguinte: nós, seres humanos, somos portadores de uma dignidade. Nós nos reconhecemos e reconhecemos nos outros a presença de uma certa dignidade que é parte do simples fato de sermos seres humanos, seres racionais. Por que ninguém gosta de ser humilhado, nem acha que é uma coisa digna humilhar outra pessoa? Porque quando você humilha alguém, você está afrontando a dignidade que é própria, que você reconhece em você mesmo e você reconhece nos outros. Portanto, a dignidade é um conceito fundamental. Em que se baseia a dignidade? A dignidade se baseia no nosso caráter de sermos seres autônomos, seres racionais. Então, pelo fato de que nós somos seres capazes de decidirmos nossas próprias vidas, nós somos seres que pensam, nós temos capacidade de autodeterminação, isso nos torna pessoas portadoras de dignidade que deve ser respeitada. A nossa capacidade de autodeterminação, de guiar nossas próprias vidas da maneira como a gente entende que é correto, muitas vezes nos coloca em choque com os elementos do mundo exterior. Por exemplo, imagine que você vive numa sociedade que possui um regime político que você considera iníquo, que você considera que é injusto, como por exemplo vivia Nelson Mandela durante o apartheid na África do Sul. O apartheid foi um regime racista que existiu na África do Sul durante o século XX, que basicamente fazia com que a sociedade tivesse duas classes de pessoas, né? Os colonizadores brancos tinham o domínio da economia, da política e tinham direitos a mais, e a maioria da população negra tinha menos direitos, era submetida a maus tratos, etc. Nelson Mandela, um sul-africano que vivia na época do apartheid, revoltou-se contra essa situação. Veja só, quando ele está se revoltando contra aquele regime, ele está tentando exercer a sua autonomia. Ele olha para a realidade e, ao olhar para a realidade, não concorda, entra em choque com ela. Então Kant pensa, veja, a nossa autonomia, a nossa capacidade de autodeterminação, a nossa liberdade enquanto seres humanos, muitas vezes nos coloca em choque com o mundo, como colocou Nelson Mandela em choque com o regime do apartheid. Esse choque pode nos produzir bastante infelicidade. Então, Nelson Mandela passou a maior parte da sua vida preso por causa da sua luta contra o regime do apartheid. Ninguém pode dizer que a vida de Nelson Mandela foi uma vida feliz, uma vida contente. Uma pessoa que passa a maior parte da vida presa certamente não tá feliz. Porém, na medida em que, por causa da sua convicção, por causa do exercício da sua liberdade em fazer aquilo que ele considerava correto, ele fez jus à sua dignidade enquanto ser humano. Então, Nelson Mandela é uma pessoa universalmente admirada. Recebeu enormes homenagens quando ele faleceu recentemente. Por quê? Porque todas as pessoas reconhecem nele esse exercício da sua dignidade. Ele não se conformou em relação à realidade, que poderia inclusive ter sido mais confortável para ele, né? Ele poderia ter encontrado uma maneira de se adequar naquela sociedade, poderia ter vivido uma vida mais feliz, mas ele escolheu uma vida menos feliz, porém de acordo com aquilo que ele achava correto. Portanto, o que é que essa história nos ensina na compreensão do Kant? O que o Kant achava é que no conflito entre aquilo que nós devemos, entre a moralidade e a felicidade,
A moralidade é um conceito superior, um conceito que é mais decisivo, porque na capacidade de determinar o modo como nós vivemos é que reside a nossa dignidade. Então, muitas vezes o exercício da nossa liberdade nos coloca em contradição com o mundo, e essa contradição pode gerar infelicidade, como Aristóteles, por exemplo, tinha falado, né? Você não pode, para ser feliz, não adianta o exercício da virtude. Você também precisa ter os elementos externos. Portanto, como nós, pela nossa capacidade de autodeterminação, podemos entrar em choque com o mundo externo, a moralidade parece que é superior ao conceito de felicidade. O que não quer dizer que a felicidade não seja uma coisa importante, não seja uma coisa que as pessoas tenham razão em querer, em buscar. Kant não está dizendo que nós temos que ser felizes, mas ele está argumentando que o conceito central da ética não é o conceito de felicidade. O conceito central da ética é o conceito de dever. A pergunta fundamental não é o que me tornaria mais feliz. A pergunta fundamental é o que eu devo fazer. E aí a felicidade está subordinada a isso. Ok? Portanto, eu sugiro que vocês leiam a página 102 a 206, que tem um texto de Aristóteles sobre um trecho da Ética de Nicômaco. E no mais, desejo boa sorte nas avaliações, tá certo? Até mais, gente. Tchau, tchau.